jornada novamente? Salmo de número 95. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Maripá, como no dia que Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é o povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Vamos orar? Querido Deus, bendito e eterno Pai, nesse momento, Senhor, estamos diante da Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, que através dessa reflexão, deste estudo, que através, Senhor Deus, dos meus lábios, o Senhor use os meus lábios, usa o meu coração, para trazer o recado do Senhor para esta igreja, Senhor. Não só para esta igreja, mas também para a minha vida. Tudo isso nós te pedimos e muito mais nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o autor deste salmo, ele não é identificado aqui. Mas o autor do livro aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7, ele diz lá que, falando assim Davi, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então nós temos essa afirmação desse texto aqui, do capítulo 95, versículo 7. Então quando diz aqui, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, a pergunta número 1 do breve catecismo de Westminster, ela pergunta: qual é o fim principal do homem? E ela mesma responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E o que significa essa palavra glorificar? Significa honrar, exaltar, engrandecer, cobrir de glória, louvar e admirar, celebrar e homenagear. Então é a palavra glorificar, significa exaltar, significa louvar, celebrar, homenagear. No caso aqui, o nosso Deus. Pois o nosso Deus, né, ele demonstra aqui aqueles a quem ele requer dos seus, aqueles que buscam a Deus. E o que ele requer daqueles que buscam a sua face? Adoração. Adoração, glorificação. E ele merece tudo isso e muito mais. Engrandecei o seu nome comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, diz o salmista. Este salmo demonstra que o cristão vai além de uma mera declaração formal e adora a Deus de todo o coração. Então não é apenas dizer: eu conheço, muitos conhecem. Mas quando nós estamos na condição de cristãos, queridos, não há limites. Não há limites no sentido de você exaltar a Deus, glorificar a Deus.
louvar o seu nome, como diz aqui na descrição, né? Cobrir ele de glória. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No Antigo Testamento, Deus convida o seu povo para buscá-lo. Buscai a presença de Deus, buscai a minha face, buscai e vivei, buscai enquanto se pode achar. Então, buscar a presença de Deus. E no Novo Testamento, Jesus revela que o Deus Pai, ele procura verdadeiros adoradores. João 4, 23. São estes os adoradores que o Pai procura. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, nesse sentido de entusiasmo, de alegria, de adoração, de gratidão, louve a Deus, louve a Deus. Gostaria de destacar brevemente 3 pontos a respeito do tema louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, é Ele quem merece a glorificação, a glória. Em primeiro lugar, o chamado geral à verdadeira adoração, versículo 1 e 2. E aqui nós temos verbos no imperativo, que significa verbos de ação. Vinde, cantemos, celebremos, saiamos, vitoriemo-lo. Então são verbos de ação. E aqui também ele diz, vinde, cantemos, no plural. Então não é um salmo individual, é um salmo coletivo. Era para todos aqueles que estivessem, entre aspas, aqui na Assembleia de Deus, na comunidade de Deus, dentre ao povo de Deus, vamos celebrar ao Senhor. É Ele quem merece todo o louvor. Este salmo inicia-se com uma convocação. Não é se, talvez, depende. Não. É vinde, venham. É um imperativo de convocação. É um verbo de convocação. Não é para dar desculpas. É para louvar a Deus. Há um ajuntamento de pessoas. Então, há um ajuntamento, como nós estamos aqui no coletivo, vinde, saiamos, vamos ao seu encontro. Não é só eu, no caso aqui só o salmista. É vamos, eu e você, nós vamos ao encontro de Deus e diz, apresentemo-nos diante da sua face. Então nós vamos se achegar a Ele, se aproximar a Ele e também apresentar-se diante dEle. Estes verbos indicam movimento de direção. Direção a quem? Direção da igreja a Deus. Direção da igreja a Deus. Não é uma qualquer direção. Eles não estão perdidos no meio do nada. Eles têm que ir a uma direção. E essa direção, queridos, é Deus. Vamos, vinde, cantemos, celebremos, saiamos, vitoriemo-lo a Deus. Ele é o nosso alvo. Ele é aquele a quem nós devemos todo louvor. O cristão não apenas diz que adora em seu coração, mas também participa de atos de culto da comunhão com os santos. Aqui nos dá a ideia de que já é antibíblico, não é bíblico dizer, mas eu posso adorar a Deus de casa, eu não quero participar, eu não quero estar na comunidade. Eu busco a Deus daqui, eu oro a Deus daqui, eu louvo a Deus daqui, de casa. Mas o salmista diz o contrário. O salmista diz, é um salmo coletivo. Deus requer do seu povo a adoração. Vinde a mim, celebremos, vitoriemo-lo. É um convite ao coletivo, não é uma devoção privada.
Retira-se então a ideia de uma privação, né, de um louvor, de uma adoração individual. Claro que existe a adoração individual, mas existe também a coletiva. É claro que a adoração, ela deve ser individual, mas também coletiva. E aqui o salmista, ele tira toda essa, né, essa condição de que eu busco a Deus sozinho, eu adoro Deus sozinho, eu oro a Deus sozinho, claro que vai orar em casa sozinho, mas também faz parte estar em comunhão, estar na comunidade. Então aqui ele indica cultuar a Deus com os irmãos. Cultuar a Deus com o povo de Deus, com os irmãos. O cristão convertido a Deus, ele sabe que a igreja é imperfeita, ele detecta isso na sua própria vida. Eu sou imperfeito, eu sou pecador, eu sinto tristeza por isso. Mas ele também se esforça em estar na presença de Deus. Mesmo diante disso, nós aqui, sabendo que somos limitados, pecadores, miseráveis, carentes da graça de Deus, mas nós estamos aqui para um fim único. Qual é o fim principal do homem? É o teu fim principal. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, queridos, o mundo odeia a igreja, Satanás, o diabo, odeia a igreja. Mas os discípulos de Jesus amam a igreja, amam estar em comunhão. Aquele que diz que não ama estar em comunhão com os irmãos, que cristianismo é esse? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama estar com seus irmãos, que cristianismo é esse? Não ama estar na igreja, não ama estar em comunhão, estar em comunidade. Né? Como já ouvi muitas pessoas dizendo, eu já aprendi tudo que eu tinha de aprender. Já aprendi na infância, na adolescência. Então não preciso mais ir na igreja. Mero engano. Mero engano. Nós aprendemos aqui todos os dias, a todo momento, a todo instante. E pessoas ainda, algumas pessoas, infelizmente pensam assim. Se eu já cresci na igreja, se eu já aprendi tudo na escola dominical, não preciso mais ir na igreja quando adulto. Então, infelizmente, algumas pessoas pensam assim. Então, queridos, devemos cantar. Este salmo, ele me convida, te convida, como povo de Deus, a cantar, a louvar a Deus, a abrir os seus pulmões, a abrir os seus lábios e louvar, glorificar a Deus, exaltar, engrandecer o seu nome. E ele diz aqui, como devemos, então, nos achegar à presença de Deus? Cantemos com júbilo, com alegria, né? Com alegria. Então nós devemos louvar a Deus com toda alegria, com todo fervor, com todo entusiasmo. Né? Muitas vezes cantamos ali, né? Mas é com alegria, com entusiasmo, com o coração aberto na presença de Deus. O salmista convoca, vitoriemo-lo. Ele é a nossa vitória. Ele é o nosso galardão. Ele é tudo que nós temos. Tudo que nós somos vem dele, depende dele. Então, vitoriemo-lo. Cantemos ferventemente. Em segundo lugar, quais as razões para a verdadeira adoração? Do versículo 3 ao versículo 5, diz: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Então o salmista convida, vinde a mim, vamos cantar, vamos exaltar,
vitoriemo-lo, a vitória é nossa em Deus, cantemos, celebremos, Ele merece. E ele diz, por quê? Quais razões? E então ele apresenta as razões. Porque o nosso Deus é o Deus supremo. Ele é o dono e governador de toda a criação. Mesmo que tenham pessoas ou criaturas que digam, não, isso não existe, isso é errado. Para nós cristãos, nós entendemos isso. Que Ele é o dono de todas as coisas. Que Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o mantenedor de todas as coisas. E a própria palavra de Deus testifica isso. Não cai uma folha de uma árvore. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça. Nada acontece sem que Deus tome ciência. Sem que Deus saiba. Sem que Deus tenha um propósito para todas as coisas. Desde pequeno, mais jovem, eu aprendi, pergunte a Deus não o porquê, mas o para quê. Para quê diante de alguma circunstância, diante de alguma situação? Para quê, Deus? Qual o teu propósito nisso? E eu tenho certeza absoluta que Deus tem um propósito. Tem uma finalidade para todas as coisas. Tudo provém dEle. Tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, tudo provém dEle. Não é nada nosso, é tudo dEle. O salmista diz então, Ele é o Deus supremo. Ele sabe de todas as coisas na história da humanidade. Por mais que algumas pessoas pensem que Deus perdeu as rédeas deste mundo, esse mundo está descontrolado. Mero engano. Ele está nas mãos de Deus Todo-Poderoso. E sempre estará, sempre esteve, está e sempre estará nas mãos de Deus. Sua majestade não é reconhecida ou apreciada por todos. Ainda assim, Deus reina. Podem, muitos aí acharem que Deus não está reinando. Ele reina. Ele é supremo sobre todas as coisas. Ele é o Criador e soberano. A vida possui um propósito. Não existimos por acaso, mas para a glória e louvor do Deus bendito. Para que nasci? Para que nasceu você? Qual o motivo? Para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Independente do meu contexto, independente do seu contexto, nós nascemos para glorificar o nome de Deus. Até tem uma canção que diz, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Ou seja, se não for para te glorificar, por que eu estou aqui? Para que eu nasci? Eu nasci para te adorar. Eu nasci para te glorificar. Então essa canção diz que nós nascemos com um fim, com um propósito. Glorificar a Deus. Exaltar o nome de Deus. E é por isso que nós entoamos o hino de número 19. Que diz na sua primeira estrofe, ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores, que alcancem os céus. E em terceiro e último lugar, nós vemos os atos distintivos da verdadeira adoração. Do versículo 6 ao 11. Então, o que Deus requer de nós? Primeiramente, adoração e prostração. Olha o que diz no versículo 7. No versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos
diante do Senhor que nos criou. Sendo assim, sendo um Deus tão grande, sendo um Deus tão magnífico, sendo um Deus tão maravilhoso, novamente Ele convida. Não simplesmente convida, mas convoca. Ele diz: venham, vinde. É uma convocação. Adoremos e prostremo-nos. Dizendo aqui, né, num sentido de reverenciar. Reverenciar. Há uma outra canção, né, que diz mais ou menos assim: diante da tua glória eu não posso ficar de pé. Diante da tua glória eu não posso ficar em pé. Então se prostra, é reverência diante de Deus. Então, se eu entendo quem eu sou, se eu entendo quem Deus é, eu não consigo ficar em pé. Eu não consigo ficar em pé na presença de um Deus tão magnífico, tão maravilhoso, tão presente nas nossas vidas. E aquele que fica em pé e bate no peito: não preciso desse Deus. Esse Deus, ele nem é tudo isso. Ele não resiste diante de Deus. Ele não permanece diante de Deus. A adoração verdadeira implica em prostração e reverência, ou seja, reconhecer quem Deus é e quem nós somos. A partir desse ponto, reconheça quem você é e quem Deus é, você reverencia. Não tem como. Não tem como ficarmos na presença de Deus. Me fez até lembrar de alguns filmes, né, que retratam quando o servo chega diante do seu senhor e ele chega assim, ó, né? Ele chega ali, ele oferece um prato, ele oferece um alimento, mas ele se curva. Ele não pode ficar em pé. Ele não pode ficar assim diante da presença do rei, do seu imperador. E assim somos nós de forma figurativa diante de Deus. Se nós chegarmos diante de Deus e ficarmos em pé, confiando no nosso eu, confiando no nosso, em nós rapidamente seremos ali resistidos diante de Deus. Não há como resistir. A sua presença é soberana. Então nós nos prostramos, reverenciamos, porque tipificam a atitude do adorador. Isso é uma imagem do verdadeiro adorador. Você chega diante da presença de Deus, você não fica em pé. Você se prostra diante de Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Versículo 7. Somos o seu povo, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Quem conhece mais a sua ovelha do que o pastor? O pastor é aquele que conhece mais as suas ovelhas. E nós temos muitos textos bíblicos evidenciando sobre isso. O Salmo 23, se não me falha a memória, João 10, que diz que o estranho vem perto das ovelhas, as ovelhas correm. As ovelhas vão longe daquela pessoa, entre aspas, que é uma intrusa. Não é o pastor. Porque o pastor, elas reconhecem pelo cheiro, elas reconhecem pela forma como ele as trata. Então, o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. E se vem um intruso, um estranho, um ladrão, um salteador, elas correm, elas sabem aquilo que é, da sua natureza. Tomando como exemplo, os próprios animais, os demais animais, eles vêm ali, cheiram a sua mão do dono, brincam com você, mas eles reconhecem. E um estranho? Um cão, por exemplo. Um cão, na maioria das vezes,
Um estranho, ele vai latir, ele vai até mesmo morder, porque não é o seu dono, não é aparente a ele, é um estranho. E assim também somos nós, diante de Deus. Somos o rebanho do seu pasto, e o pasto aqui simboliza a palavra de Deus. Somos alimentados constantemente pela palavra de Deus. Esta reverência é confirmada pelo ouvir, né? No final do versículo 7, início do versículo 8, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje nós estamos ouvindo a voz de Deus. Hoje nós estamos ouvindo o recado de Deus para as nossas vidas. Não endureçais o vosso coração. Aqui a ideia é que não seja reclamão, como o povo lá em Massá e Meribá, que haviam afirmado que Deus havia se esquecido deles. Moisés, cadê o pão? Moisés, cadê a água? Cadê o alimento? Que Deus é esse que se esqueceu de nós? E Deus então provê lá naquele momento a água. Provê também em tantos outros momentos o pão, a carne. Deus provê. E ele diz então: não sejam reclamão. Não sejam um povo reclamão. Um povo que não agradece a Deus. Mas seja um povo que louva a Deus, que adora a Deus. O cristão, ele é um cristão dócil e submisso, assim como as ovelhas ao seu pastor. O cristão, o verdadeiro cristão, é um servo que ama e percebe a bondade de Deus em seu cotidiano. Ele olha para a chuva, obrigado Deus. Ele olha para o sol, obrigado Deus. Ele olha para o sopro do vento e agradece a Deus. O verdadeiro cristão é aquele que louva, engrandece e agradece a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz isso: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então em tudo, em todos os momentos, devemos dar graças ao nosso Deus. E então Deus aqui, nas palavras do salmista, ele faz uma exortação. Agora ele passa uma exortação. Nós temos um Deus tão grande, tão maravilhoso. Não reclame, não murmure. Agradeça a Deus por tudo que você tem, pelas bênçãos que Deus tem derramado na tua vida. E então no versículo 9, até o final, até o 11, ele diz: os seus pais me tentaram no deserto. Mesmo eu dando água, dando pão, dando carne, dando tudo o que eles precisavam, eles viram ali, diz o versículo 9, não obstante terem visto as minhas obras. Eles viram as minhas obras, contemplaram as minhas bênçãos, mas agora ele exorta o povo, né? Ele exorta: durante 40 anos, com aquela geração, eu estive triste. Eu estive desgostado daquela geração. E disse: é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Não conhece o Deus que vocês servem. Pelas nossas atitudes, pelas atitudes do povo, eles não conheciam a Deus. Porque eles estavam reclamando, murmurando, não estavam agradecendo. Em vez de murmurar, não estavam louvando, né? Ao invés de louvar, eles estavam murmurando, reclamando. Então, que essa palavra seja para mim e para vocês. Ao invés de nós reclamarmos, murmurarmos, vamos agradecer, vamos louvar a Deus. Tudo tem um propósito para as nossas vidas. E então, queridos, aquele povo constantemente insatisfeito, mesmo depois de ter visto muitas grandes obras de Deus, por isso não entrarão no meu descanso.
No Antigo Testamento, o descanso simbolizava a terra prometida. Vocês não entrarão lá na terra que eu prometi. Vocês não adentrarão. E hoje para nós, né, o povo cristão do Novo Testamento, nós vemos como descanso em Cristo. Qual que é o nosso descanso agora? A nova Canaã, a nova Jerusalém. É a glória de Deus. E é a mesma mensagem. Aqueles que continuam desobedecendo, aqueles que continuam murmurando, aqueles que continuam não reconhecendo a Deus, eles dizem de boca, isso é dizer de boca, não é um viver a Deus, viver próximo a Deus, é de boca. Eu conheço, mas não vivo. E tem muitas pessoas assim. Eu conheço, mas não vivo, não precisa viver a palavra de Deus. Queridos, concluindo, então o Salmo 95 é um convite a cultuar a Deus com entusiasmo. Não é uma adoração morna, fria. É uma adoração fervente. É uma adoração que busca a Deus. É uma adoração que celebra a Deus, que homenageia a Deus, que glorifica a Deus. Também reconhecer a Deus como Criador e Redentor soberano, com os nossos corações reverentes e dispostos a amá-lo e a servi-lo. No hino 19, ele ainda continua dizendo: nos altos céus, louvor a Deus ressoa. De gratidão ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. E na última estrofe diz: eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. E eu termino dizendo: por que você está aqui? Por que você nasceu? Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus e alegrar-se nele. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos